Capoeira, initiation aux acrobaties. Vamos falar hoje de um assunto essencial da capoeira, é o trabalho de domínio e agilidade. Capoeira, como se sabe, é um sistema completo de combate, é baseado mais na agilidade do que na força e na potência bruta. Então é muito importante trabalhar esses movimentos básicos de domínio e agilidade. Nós vamos trabalhar algumas posições, das mais simples, que são os fundamentos do nosso trabalho, até as mais complicadas, sabendo que cada um vai alcançar as posições em função do seu potencial. Mas essas técnicas básicas são essenciais para ter o domínio dos floreios mais avançados. A capoeira é um sistema de combate completo, mas ela tem um aspecto estético e um aspecto lúdico importante. E o trabalho desses movimentos acrobáticos, dos floreios, é um aspecto importante da prática da capoeira. Além disso, desenvolve no capoeirista muitas das qualidades requeridas para o jogo: velocidade, flexibilidade, potência, coordenação, entre outras. Vamos começar com a posição básica, chamada queda de rinche. A queda de rinche é simplesmente um equilíbrio. Vamos colocar o cotovelo encaixado no quadril. São 3 posições básicas para trabalhar a queda de rinche. A gente pode trabalhar de lado ou de frente, vamos começar de lado. Então, as mãos chapadas no chão, mãos abertas, fechando os cotovelos. Vamos avançar a cabeça o mais longe possível na frente para criar uma alavanca favorável para poder levantar as pernas e tirar as pernas do chão. O outro lado, cotovelo para dentro, cabeça para frente. É a primeira posição da queda de rinche. As duas outras são variantes, na verdade, dessa posição. A gente pode trabalhar com as pernas fechadas, encolhidas. E a gente pode trabalhar com as pernas abertas e com as duas pernas fechadas e esticadas, uma posição que exige um pouquinho mais de força. Então são as 3 maneiras básicas de trabalhar a queda de rinche. Reparem que para trabalhar essas posições tem sempre que estar olhando de frente. É um aspecto muito importante do trabalho da agilidade, é o fato que ele tem que se encaixar dentro do jogo. Nunca pode perder o adversário de vista. Você tem que aprender a criar o espaço para trabalhar os seus floreios dentro do jogo. Tem posições, tem momentos dentro do jogo que você pode ou não pode colocar os floreios. Tem momentos no jogo que aplicar um floreio pode lhe expor a um contra-ataque. Para ilustrar, vamos demonstrar agora como a queda de rinche é um floreio que pode servir também de defesa. Por exemplo, quando um capoeirista ataca o outro dentro do AU com a cabeçada. É simplesmente descer com os 2 joelhos em cima da nuca do adversário para se proteger. Fechando a posição, fechando o joelho no peito.
quando a gente é atacado antes do AU. Quando a gente é atacado depois do AU, a gente faz a mesma defesa com a outra perna, com a perna esticada. Aí meu pé descendo está impedindo a cabeçada do adversário entrar para atacar o meu AU. São as duas possibilidades de defesa usando a queda de Hinch no AU. Então a queda de Hinch é uma posição bem versátil. Vamos demonstrar algumas possibilidades. A gente pode partir a queda de Hinch da negativa. É um exercício muito importante para você aprender também a sair da posição, sem perder o equilíbrio, sem perder os apoios. É um exercício básico. Pode servir também como aquecimento e para reforçar também a musculatura, usando o pêndulo a partir da negativa. Tem também um movimento muito importante, que é a queda de Hinch partindo da finta de AU, sempre olhando. A gente desce no braço e sobe. O outro lado é muito importante sempre trabalhar os dois lados. Tem também uma terceira posição, muito importante, é aprender a trabalhar a queda de Hinch fazendo um compasso, partindo da posição da finta da meia-lua de compasso, sempre olhando com a cabeça protegida, partindo da base da ginga, olhando para frente, fazendo um compasso, olha o pé, vai até o final e volta. Ok? São exercícios básicos para a queda de Hinch. A meia-lua de compasso com a queda de Hinch pode ser usado quando o adversário entra rasteira baixa, dentro da meia-lua de compasso. Então, quando for perceber a intenção dele de me derrubar, eu vou simplesmente transformar o movimento indo para o chão antes dele me derrubar, antes dele me jogar no chão. Aller de moi-même au sol et lui supprimer ainsi la possibilité de me faire tomber. É importante também aprender a trabalhar essa posição em movimento. Vamos demonstrar agora dois exercícios bem básicos
para trabalhar essa posição movimentando. Então, primeiro, partindo do rolê, a gente joga a perna por um lado, depois pelo outro. Sempre olhando para frente. Outro exercício importante é trabalhar o que a gente chama de compasso. Ou seja, aproveitar o embalo da perna para trabalhar a posição da queda de Hinch dos dois lados. Fazendo bastante repetição. É um exercício básico importante também para reforçar a musculatura. De maneira geral, é importante entender que a queda de Hinch é uma posição que pode ser trabalhada a partir de qualquer movimento de cabeça para baixo. Então, é um movimento muito versátil que se adapta a muitas situações dentro do jogo da capoeira. Por exemplo, um trabalho importante de domínio partindo da cabeça. É um trabalho básico, trabalho de agilidade do capoeirista. Importante aprender a passar de um apoio ao outro, ou seja, no caso da cabeça ao braço, e depois voltando em cima da cabeça, indo para o outro braço. Aí voltando e repetindo o exercício. É um exercício básico, mas muito importante para aprender a passar de um apoio ao outro. Uma versão um pouco mais difícil desse exercício, os mais avançados, é trabalhar partindo do AU de cabeça em repetição, sempre voltando para o mesmo lado. Aí depois não esqueçam de trabalhar o outro lado também, fazendo repetições do mesmo movimento, o AU queda de Hinch, botando a cabeça no chão, AU de cabeça com final na queda de Hinch. Assim pode trabalhar bastante repetição da queda de Hinch. Tem outro exercício essencial para a queda de Hinch. É a mesma coisa, só que ao invés de partir de lado, eu vou partir de frente. Boto uma perna na frente, coloco as duas mãos no chão e eu vou botar a cabeça no chão. Só que no momento que eu iria botar a cabeça no chão, eu parto para a posição da queda de Hinch, olhando para o lado e jogando a perna para o lado oposto. Sempre alternar as pernas, alternar os lados. No momento que vai botar a cabeça, vai para a queda de Hinch. Vou demonstrar agora um exercício um pouco mais avançado. É uma troca de base de uma queda de Hinch para outra, sempre conservando a abertura e trocando a cabeça de lado, alternando os dois lados. É um exercício que a gente pode fazer no começo botando o pé no chão ou então sem botar o pé, que é mais difícil. Esse exercício exige um pouquinho mais de força. É um exercício que desenvolve muito a capacidade de você achar a sua posição própria da queda de Hinch.
Uma coisa importante para a queda de rinche, consertar os erros comuns. Então, importante é saber que para trabalhar uma posição específica da capoeira, a gente trabalha partindo de posições da capoeira. A gente, por exemplo, nunca trabalha ajoelhado. A gente sempre sai acocorado, ou então partindo da negativa, talvez da finta meia-lua, do AU. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, muitos iniciantes tentam fazer a queda de rinche na ponta do dedo. E isso é perigoso. A gente sempre trabalha com a mão chapada no chão, para não machucar os dedos, talvez o pulso, cotovelo, o ombro, até a cervical. São pequenos erros, mas que vale a pena reparar, vale a pena denunciar, que pode atrapalhar a progressão. Outra coisa, cotovelos para fora nunca vai dar na queda de rinche. Ao contrário, tem que colocar as mãos, os cotovelos para dentro. Outro erro muito comum é o fato de trabalhar a queda de rinche de frente para o chão, olhando para baixo. Na capoeira a gente sempre trabalha de lado, olhando para frente, o nosso adversário. E sempre trabalhar dos dois lados também, isso é muito importante. Outro erro, não é o erro realmente, mas é bom saber, entender que a queda de rinche é uma posição de equilíbrio. Tem que criar uma alavanca favorável, é um trabalho de sensação. Então, eu vou procurar avançar com a cabeça o mais longe possível na frente da linha dos meus braços, para criar uma alavanca favorável para poder levantar as pernas naturalmente. É um princípio de alavanca que a gente encontra, na verdade, na maioria dos exercícios de domínio de equilíbrio na capoeira. É mais baseado na alavanca do que na força. Ou la puissance. Vamos demonstrar agora alguns movimentos usando a queda de rinche. Começar pela meia de compasso, usando a queda, caindo geralmente na negativa. Então, meia lua com a queda de rinche.
sempre olhando para frente, cabeça para dentro, empurrar no final, na saída, empurrar com as mãos no chão para poder voltar para a negativa. Um aspecto essencial do trabalho da agilidade na capoeira é o trabalho do equilíbrio. A gente usa muito o equilíbrio. A gente pode sair do chão ou sair de cima. É importante reparar que na capoeira a gente nunca coloca os joelhos, a bunda ou as costas. A gente pode sair acocorado, a nossa posição sempre será essa, partindo do chão. La façon dont on répartit le poids en allant poser la tête au sol varie énormément suivant qu'on parte accroupi ou à genoux. Donc en capoeira, então na capoeira a gente sempre sai acocorado. As mãos chapadas no chão, não usa a ponta do dedo. Os braços afastados na largura do ombro. A gente sempre vai, quando for botar a cabeça no chão, botar a parte de cima da cabeça. A gente não pode colocar nem a parte da frente, nem a parte de trás. A gente sobe devagarinho, sem impulso. A gente nunca dá impulso. A gente dá uma alavanca indo para frente
e tira as pontinhas do pé do chão. Para ter o domínio da posição, a gente sempre trabalha com as pernas fechadas, ou seja, a gente não procura levantar as pernas, que isso aqui tira o equilíbrio. A gente pode machucar também a cervical. Então, para trabalhar o domínio da posição, a gente sempre trabalha com as duas pernas ou com pelo menos uma perna embaixo. Quanto mais eu tirar esse pé do chão, esse pezinho aí, quanto mais difícil fica ter o domínio da posição. Uma posição básica para trabalhar a parada de cabeça no chão. É importante saber que todas as posições em cima da cabeça são posições de transição. A gente tem que saber usar indo para frente, para trás e dos dois lados. Então, se eu for para frente, por exemplo, eu tenho que estar sempre olhando para o meu adversário, não posso olhar para o chão. A gente, para ir para trás, a gente tem que estar de lado para o nosso adversário. Pode ser feito, por exemplo, partida negativa. Ok? Sempre olhando de frente, nunca dar as costas para o adversário. A partir de um AU, sempre controlando o movimento, a entrada do movimento e a saída da posição também. Importante trabalhar em todas as direções, na cabeça também. Vamos demonstrar agora alguns exercícios partindo da cabeça, do apoio da cabeça no chão. A gente vai trabalhar a mesma técnica de várias maneiras. Por exemplo, para trabalhar a estabilidade, a gente procura o equilíbrio, tranquilo. Daqui, ó, eu posso com facilidade ir para um braço, para o outro. Esse é um primeiro exercício. Poder passar de um apoio ao outro, da cabeça para o braço, do braço para a cabeça, dos dois lados. Tem outros exercícios mais difíceis. Por exemplo, para trabalhar a descida, colocando uma perna na frente, a gente sempre desce de maneira progressiva. É muito diferente você subir na bananeira e descer reto e você descer ó, de uma maneira progressiva indo para frente, descendo na diagonal, usando mais o abdominal do que os braços. Ok? Trocando o lado. Aos poucos você pode aumentar a amplitude do movimento, pode fazer até pulando, depois de estiver aquecido. Mesmo assim, é bom sempre começar devagar quando for trabalhar em cima da cabeça e partir para os exercícios mais avançados quando estiver bem aquecido, para não prejudicar a coluna cervical e para proteger o pescoço, a cabeça. A gente pode também trabalhar a mesma coisa, tesourando as pernas, para trabalhar o domínio também. E a gente pode trabalhar também a subida, a saída da posição, para trabalhar a coordenação e também a força. Pode ser feito de várias maneiras, com as pernas dobradas, as pernas esticadas. São variantes do mesmo movimento. E uma terceira versão que a gente pode trabalhar também é com as pernas abertas, afastadas. É o mesmo exercício, são só variantes do exercício básico de subida para sair da posição da parada da cabeça no chão. A gente pode usar a cabeça também para deslocamento, movimentação de chão. Por exemplo, para dar mais amplitude
no rolê dá uma impressão maior de amplitude no movimento. O movimento fica mais bonito. A gente pode colocar a cabeça no chão, saindo no rolê, e a gente pode também trabalhar da mesma maneira partindo para o AU. O exercício é o mesmo. No rolê, eu passo as pernas embaixo e no AU eu passo as pernas em cima, mas é basicamente a mesma coisa. Então, a gente pode usar a cabeça sempre que a gente estiver com a cabeça embaixo, de cabeça para baixo, a gente pode colocar a cabeça no chão. É um apoio muito forte, é um apoio bem estável, que dá bastante velocidade no deslocamento e que ajuda bastante no equilíbrio, no domínio de cabeça para baixo. Vou misturar agora a posição da queda de rinche, da cabeça e da ponte. Então, repare que a cabeça é um apoio bem estável. O equilíbrio, a bananeira, é um aspecto importante do jogo da capoeira. O equilíbrio é um conjunto de coisas. Dentro do jogo da capoeira, a própria ginga é uma sucessão de desequilíbrios. E nesses desequilíbrios, eu tenho que procurar o meu equilíbrio. Usando os pés, as mãos. Na verdade, na bananeira vamos se concentrar num exercício muito simples, aprendendo a colocar as costas, o quadril, a encaixar o quadril em cima do ombro. Sempre olhando para o adversário, nunca olhando para o chão. E a gente tem que aprender também a transformar o movimento. Por exemplo, poder tirar a cabeçada. E sempre trabalhando nas 4 direções, ou seja, na frente, dos 2 lados e para trás. Então, o exercício muito simples é um exercício de pêndulo aplicado no equilíbrio, na bananeira, na parada de mão.
Então, é um exercício onde a gente vai procurar o nosso equilíbrio, criando uma sucessão, uma sequência de desequilíbrios, indo para frente e para trás. Eu não vou procurar subir na bananeira, eu vou procurar ir para frente e para trás, e aos poucos aumentar a amplitude do movimento, aumentando o domínio na subida e na descida. Muito importante também controlar a descida, a saída do movimento. É onde eu ganho força e domino o movimento. Um exercício de sensação. Aumenta muito também a força que é necessária para manter o equilíbrio. Sempre controlando a subida e a descida. É um exercício que permite encaixar o quadril. O iniciante geralmente quer subir de qualquer jeito na bananeira. Ele dá um impulso muito forte, prejudicando as costas, e com o quadril indo para o lado, é uma coisa que a gente tem que evitar. Ele não vai, o iniciante, conseguir plantar a bananeira dessa forma e vai se machucar. Tem que ter paciência. Esse jeito de fazer existe também, mas é um pouco mais difícil. Exige um certo domínio do outro exercício, colocando uma perna na frente e subindo uma perna de cada vez, olhando para o pé. E aos poucos, aumentando a amplitude do movimento e procurando ficar um pouco mais tempo, sempre alternando os lados. O terceiro exercício é a mesma coisa, só que dessa vez eu vou procurar o movimento indo para o lado, partindo, por exemplo, da finta do AU. Eu vou procurar, no meio, achar a posição do equilíbrio. É um exercício difícil, mas que permite integrar rapidamente a sensação da bananeira.